parece. Não em termos ideológicos, mas em termos mais de libertinagem palavrosa. Palavras acabadas em ão e outras coisas, e em yuta. E ele, coitado, sofria imenso com as reações que vinham depois dos muitos sítios onde onde a RDP chegava e onde as pessoas agradeciam às 8 da manhã ou às 9 da manhã não ter de levar com palavrões. E nós tentávamos refriar, mas hoje em dia dou um bocadinho a mão à palmatória, porque há fases menos contidas e o humor, apesar de tudo, é um bocado estranho esta opinião vir de um humorista, não é? O humor, às vezes, não se pode transformar, as cócegas não se podem transformar em dor. Temos de ter a elegância de manter a pressão de maneira a ser cócegas. E nós somos levados, às vezes, a exagerar um bocadinho. Mas reconhece aos passados 14 anos ou 15, reconhece que, enfim, excedeu-se um pouquinho? Ele tinha toda a razão. Sim. Você também não estava a falar nisso, omitia alegremente. Há alturas em que ele tem nitidamente razão e que não valia a pena, porque é outra técnica, por isso é que eu lhe digo que estou sempre a aprender. Às vezes consegue-se, eu estou a fazer exercícios hoje em dia, consegue ser muito mais atrevido, não utilizando o palavrão, ou não falando diretamente na coisa. Que é uma arte mais difícil ainda, porque há uma fase, muito na sequência do Levanta-te e Ri, e do Fernando Rocha, do advento da grande emancipação dos palavrões em televisão de madrugada, há uma corrente em que se começou a usar mais a linguagem pesada, que eu acho que não trouxe nada de especial, nem de novo, nem de moderno ao humor, nem radiofónico, nem televisivo. E é engraçado manter em privado, em pequeno comitê, porque não? É tão divertido um bom palavrão dito entre amigos. Agora não é preciso dar-lhe, emoldurá-lo e dar-lhe honras de vedeta, não é? O Homem que Mordeu o Cão começou assim bem pequenininho, mas depois tornou-se num grande sucesso. Hoje vamos estar com dois dos locutores que faziam parte desse grande programa das manhãs da Rádio Comercial. Eu não sei se vou estar em segurança, mas isso vou perguntar aqui ao Pedro Ribeiro e ao Nuno Marco. Vou-me sentar aqui no meio de vocês os dois. Será que estou em segurança? Isso tu não achas? É completamente isso. Claro que sim, só os cães é que eram mordidos naquela altura. Nós somos bastante inofensivos. O que é que era isto, este Homem que Mordeu o Cão? O que é que era o Homem que Mordeu o Cão? O Homem que Mordeu o Cão era uma rubrica dentro do programa da manhã e que se dedicava, acho que o Nuno pode desenvolver isso, dedicava-se a contar histórias bizarras, notícias que normalmente não entram nos noticiários ou fecham os noticiários. Oh Nuno, eras tu o Homem que Mordeu o Cão? Não era bem eu. Uma das coisas que eu aprendi quando tirei o curso de jornalismo era aquela velha teoria de que notícia é quando um homem morde num cão e não o contrário. E esse foi o grande ensinamento que eu retirei de todo um curso de jornalismo. Pedro, como é que isto se tornou num grande sucesso? Foi incrível a maneira como começou por ser uma rubrica de um programa de rádio e de repente toda a gente falava do assunto. Eu acho que uma coisa importante que nós frisámos sempre é que aquelas histórias não eram inventadas, eram histórias reais. E eu acho que isso lhes dava um cunho ainda mais especial, porque seria se calhar mais simples inventar histórias bizarras, mas não, nós dizíamos sempre, isto está nas agências noticiosas, isto aconteceu mesmo. E eu acho que isso deu uma força à rubrica enorme e de repente começámos a sentir que tínhamos um feedback absolutamente gigantesco e que havia depois também e esse foi um dos aspectos mais importantes da rubrica para mim, havia uma interatividade com os ouvintes, porque a rubrica era ela própria alimentada pelas histórias enviadas pelos ouvintes. Acho que isso deu-lhe muita força. Eu acho que é preciso muita coragem para alguém dar o nome de O Homem que Mordeu o Cão a um programa. As pessoas o que é que vos diziam? Qual era o feedback? Havia pessoas que ficavam algo confundidas com esse título, porque diziam coitadinho do cão e não sei o que, tinham uma ideia de que seria uma rubrica sobre crueldade para com os animais, o que não pode ser mais errado, porque não há ninguém que goste mais de cães do que eu. Portanto, eu tentava explicar às pessoas, atenção, isto é uma metáfora, é só um símbolo do que é a estranheza da vida comum. E foi uma rubrica que começou na altura em que a internet estava a dar
o seu boom em Portugal. E foi uma rubrica que desde muito cedo tirou partido dessa interatividade, do facto de cada vez mais pessoas estarem a ter e-mails e estarem a ter acesso à internet, e as pessoas às vezes mandavam não só histórias que elas encontravam na net, mas histórias que se passavam com pessoas conhecidas delas. Eu lembro-me da história do Zé Bomba, um tipo que tentou cozinhar uma granada. Quem é o Zé Bomba? Mas o que é isso? Foi um tipo que tentou meteu uma granada dentro de uma panela e tentou cozinhá-la. Já não me lembro em que contexto, mas sei que isto é das coisas mais estúpidas de sempre. E a cozinha foi pelos ares. E isto era uma história verídica, e havia pessoas que diziam: epá, eu conheci o Zé Bomba, era uma pessoa aqui da zona. Qual é o segredo? Como é que se chega a este blockbuster radiofónico, se podemos dizer assim? Eu acho que se pode dizer isso. O Homem que Mordeu o Cão de facto tornou-se num blockbuster da rádio, e nós percebemos a dimensão não só pelos e-mails que foram chegando e as cartas e tudo isso, mas também porque quando arriscámos dar o passo seguinte, que foi passar o Homem que Mordeu o Cão para uma dimensão física e fazer espetáculos ao vivo e andar pelo país fora, percebemos que realmente a rádio continuava a ter essa força e continuava a conseguir chamar gente. Caramba, nós enchemos o Coliseu do Porto com o Homem que Mordeu o Cão. Portanto, de repente, foi até para nós, profissionais de rádio, maravilhoso perceber que o meio continuava a ser mágico. Respondam o mais rápido possível. Uma curta do Homem que Mordeu o Cão. Qual é a comida... Não desliguem a televisão neste momento. Qual é a comida que liga e desliga? A comida que liga e desliga. Strogonoff! E agora com o Strogonoff nós vamos nos despedir com estes dois que fizeram O Homem que Mordeu o Cão. Meu querido Herman, humor na rádio, é disso que estamos a falar hoje. Escrever humor para a rádio tem que se lhe diga, já falámos sobre isso. E o interpretar? Também não é fácil, imagino eu, porque não há o suporte da imagem como se estivesse a fazer para a televisão, não é? Faz sentido o que eu estou a dizer? Faz. Havia uma escola, a melhor rádio do mundo, é sabido, é feita em Inglaterra, numa pequena estação chamada BBC. Sim, uma coisa pequena. Uma coisa pequenina. Sim. Onde tudo foi testado. Acho que estão num T0 agora. Estão. Onde tudo foi testado, tudo. Teatro, todo o tipo de teatro radiofónico, todos os grandes atores passaram por lá. E mais uma vez, tal e qual como cá, todos os grandes comediantes começam a fazer experiências na rádio. Na rádio, não é? E há um traço comum a todos que é e vou-me repetir, mas é inevitável. Há na leitura, ou nas peças, ou mesmo nos sketches humorísticos, tem de haver um tipo de rigor e de respeito pelos tempos que não precisa de ser tão rigoroso nem ao vivo, nem na televisão. E, sobretudo se não houver gargalhada, se não houver público, como havia antigamente, havia os programas ao vivo com público na rádio, mas depois passou a não haver, tem de haver a percepção certa, não só dos tempos de leitura, mas também dos tempos de respiração, para que a pessoa em casa se ria e não perca o que vem a seguir. E, portanto, há que também interpretar os tempos de paragem para que eles não pareçam buracos. Uhum. E isso é muito curioso na rádio, é uma técnica muito gira, porque em televisão, se ele tiver de dar assim uma notícia triste e ficar compungido porque a sua cadela está com leishmaniose, João Paulo, a tua cadela está com leishmaniose. Eu posso fazer assim e depois ainda levo a mão a coisa, depois ainda faço isto, depois ainda olho para ti e depois ainda olho ali para a planta, para a cadela e volto a olhar para ti. E os tempos estão legitimados. E na rádio não podemos escrever ele agora está a olhar para a cadela, agora para a relva. Não. Portanto, aquilo tem de fazer tudo sentido. Tem de haver ali um rigor do timing que é João Paulo, a tua cadela está com leishmaniose. Tem de haver aqueles tempos. Se houver música melhor, que música é que se escolhe para a leishmaniose? Não sei. Para dramatizar, não é? Eugénio Meli Castro, talvez. Portanto, são posturas, não é? São Disso dá-nos um rigor dos tempos, que depois, quando se vai para a televisão, são preciosos, não é? Uhum. E a gente percebe mesmo na leitura dos jornais, percebe-se quem é que teve escola de rádio, perfeitamente. É? É. Porque há aquele informação, locutor, portanto, sim, há o locutor
típico que olha para o teleponto e vai dizendo coisas à medida que elas lá estão e é tudo indiferente e uma reportagem. Não é verdade, Maria Antónia não sei quantos, sim e tal. E depois há outro que é completamente rigoroso e que ganhou por causa da rádio a capacidade de ler a notícia antes de a interpretar. E sente-se essa diferença. Em Portugal, infelizmente, não tanto, porque são muito poucos. Mas se a gente... Na América, então, é notório. Os grandes pivôs que se aguentam até com os seus cabelos brancos até aos 70 anos são nitidamente produtos de rádio. Larry King, por exemplo. Larry King, por exemplo. Estavam no número 102 da Avenida dos Estados Unidos da América. Eram os Parodiantes de Lisboa. Mas 50 anos depois ficaram extintos e extinto ficou também o teatro radiofónico. Mas em 1997 surgem então os novos Parodiantes de Lisboa e Vítor Figueira estão no mesmo edifício, no mesmo andar, com os novos Parodiantes. Quem são estes novos Parodiantes? Os novos Parodiantes é uma continuidade dos antigos Parodiantes, adaptado aos novos tempos e a pedido de um dos fundadores, o José Andrade, nos deu um impulso muito grande para que continuássemos. Para terem uma ideia, nós partimos da estaca zero. O que é que vocês têm de diferente? Continuam com Rábulas de Humor? Continuam com rubricas? Os tempos são outros, de facto. A ideia é beber à escola onde todos nós estivemos durante muito tempo. Eu entrei por aqui em 83. O tempo passou, de facto, depressa. E, pegando na experiência de antigos elementos, como a Maria Duarte, o Jorge de Sousa Costa, a Lili Neves, juntando isso à mais-valia, que é, portanto, imitações do João Canticastro, e à juventude, porque temos uma fornada de gente jovem, como o João Bacalhau, a Sílvia Bacalhau. Um intérprete. São intérpretes. E a Ana, um novo elemento da nossa equipa também, porque estamos sempre a formar gente nova. Temos ido a vários workshops, universidades, onde há um feedback muito, muito interessante. E há muita gente nova que nos ouve agora. Vocês têm o vosso sítio na internet, onde têm a vossa história, onde dizem em quantas rádios é que já estão com emissões das vossas rubricas. Neste momento já são bastantes rádios. 52, de norte a sul do país, incluindo as ilhas, 52. Como é que funcionam os Parodiantes de Lisboa? Vocês, neste estúdio, que continua a ser o mesmo? São vozes aqui, sim. Depois é feita a mistura com a mesma qualidade que qualquer programa chega ao seu destino. Não é? São rábulas, são rubricas de quanto tempo? Nós temos um programa de um quarto de hora. Depois há rádios que fazem compactos ao fim de semana. Ao sábado, ao domingo, alguns todos os dias emitem várias horas ao dia. Enfim, esses dados estão todos no nosso site. Quem nos quiser ouvir, consulta o nosso site em parodiantes.com. Tem lá essas informações todas. Quais são as vossas diferenças, assumidamente diferenças, em relação ao humor que ainda se fazem nas rádios de hoje em dia? O que é que vocês trazem de diferente? Nós temos realmente uma escola que nos permite ter um cuidado, fazer humor crítico, mas que não ofenda ninguém. Eu falava aqui do extinto teatro radiofónico. Vocês ainda utilizam muito esse estilo, que era o estilo dos primeiros Parodiantes de Lisboa. Era teatro radiofónico. É teatro radiofónico, aquilo que fazemos com sentido humorístico, porque falamos de coisas sérias sempre com uma ponta de graça. Aliás, os Parodiantes foram pioneiros em fazer publicidade com humor, coisa que agora toda a gente faz. Se ouvir qualquer spot na rádio, tudo gira à volta do humor. As agências foram beber muito também às nossas fontes. Herman, estamos quase a chegar ao final da nossa emissão de hoje. Queria perguntar-te se, quando grava em rádio ou em TV, se costuma desmanchar-se, escangalhar-se, a rir. Nós tínhamos uma característica maravilhosa desses programas que fazíamos na rádio comercial em direto, eram 3 horas em direto. Portanto, estamos a falar, desculpe interromper, estamos a falar da Flor do Éter, do Pepe Pardazoninho e da terceira versão, que tem um título que até eu próprio tive dificuldade em repescar, que era Água Maula e Pedra Dura, entre muda e sai calada. Eu acho que aqui já devia ter como bloqueio algures arteriosclerose, e então saiu-me aquele título. Mas havia uma coisa divertidíssima que era... quando os textos estavam realmente inspirados, nós não aguentávamos e desmanchávamos a rir em direto, porque não havia hipótese de voltar atrás. O maior ataque de riso que me deu até hoje foi com a Lídia Franco, veja lá, porque a Lídia Franco tem aquele ar
muito senhoril, e o humor que ela faz é quase sempre involuntário. Ela acha sempre que não tem piada nenhuma e tal, e depois faz umas coisas, e eu usava muito aquele ar pomposo dela para fazer coisas um bocadinho surrealistas. Eu lembro-me que um dia, numa novela que eu tinha, que era que se chamava Fedora Fedoreva, que era uma história dramática, e ela era a protagonista, há uma altura em que ela entra numa... O locutor era um locutor pomposo, na casa de campo, um rolo feio, da atriz Fedora Fedoreva. Há um momento de grande beleza quando a protagonista sobe a escadaria em direção à capela de família e reza com o seu santo. E ela começa a rezar ao santo. Eu escrevi-lhe uma reza para o santo e ela começa: oh, meu santo, ajuda-me, gosto tanto de ti. Não desgosto de te ver a fazer de James Bond, mas aquela fase... E então era uma reza ao Roger Moore, por causa do santo, da série que ele tinha feito. E aquilo, eu quando escrevi aquilo, já deviam ser para aí 3 da manhã, já estava tão cansado, escrevi um disparate, uma talegada de uma oração que falava no Roger Moore, e na mulher, e no coisa, que misturava os conceitos todos de santo. Só que ela estudou aquilo, porque ela era uma atriz do tipo estudioso. Deve ter levado aquilo para o pequeno almoço, estudou a oração e começa, como se estivesse a dizer uma coisa importantíssima, a falar para o Roger Moore e para o santo. E nós temos um ataque de riso. Que quando ela desliga do texto e olha à volta, não havia ninguém no estúdio nem na cabine, estávamos todos no bar à entrada, aos gritos, a rir, e ela sozinha a fazer uma oração lindíssima ao seu santo, que era o Roger Moore. Isso da comercial, portanto. Da comercial. Bem, completamente. E depois ficava um buraco. Depois não estava lá eu para pôr o disco. Portanto, ainda se houve a gente na ressaca da gargalhada a vir e eu ainda tentar-me compor para dizer: e ficamos assim, por aqui, nem mais um episódio do regresso de Fedora. Mercado de encontro para a próxima semana. Será que Fedora vai não sei quantos? E depois lá punha. Era a música do Out of Africa. Na casa de campo. E é por aí fora. Portanto, esse é apenas um episódio, obviamente, entre N episódios, imagino que o ouvinte nem se apercebe, não é? Não, eles riam-se. Isso é que eu faço questão. No outro dia deixei para o ar, eu fazia um casamento gay na minha, e era uma lésbica que se tinha apaixonado por uma bicha. E então ela era toda masculina, não é? Estava lá com o seu marido, e a situação já era um bocado ridícula, não é? E ele era hoje a Manuel Marques a fazer ele faz as bichas melhores do mundo, tanto que eu estou desconfiado que ele agora teve uma menina e casou. Eu acho que ele também é lésbica, porque ninguém faz também bichas como ele. E ele está a fazer uma bicha, e eu depois perguntava-lhe: mas o que é que se apaixonou pela sua mulher? Pelo irmão. O que é que gostou mais da sua mulher? Foi do irmão, do Zé. Mas depois o Zé depilou-se e eu preferia a irmã, porque essa sempre tem mais pelos. E aqui começou-nos a entrar uma espiral de disparate. Começámos a ser tomados pelo disparate da situação e desmanchamos a rir durante a gravação. E eu optei por deixar ficar, porque o público também percebe. Desde que o público perceba porque é que nós estamos a rir, aquilo faz todo o sentido. Grave é quando as gargalhadas são de private jokes. Isso é gravíssimo. Lembro-me de uma cena entre 2 queridos amigos, o José Magalhães e o Marcelo Rebelo de Sousa, a chorarem a rir por causa de uma medalha. Sim. Nós não sabíamos porque é que eles estavam a rir. Portanto, o momento está errado. Se nós soubéssemos porque é que se tínhamos visto a medalha, ou se eles tivessem contado a razão, o momento televisivo teria sido o máximo, porque nós iríamos rir com ele. Assim fomos testemunhas de uma coisa que não sabemos o que é que se passa. Estamos só a ver um momento penoso de televisão, divertido, porém penoso. Desde que o público saiba a razão da gargalhada, vale sempre a pena, porque eles riem connosco. Herman, chegamos mesmo ao fim. Olha, deixe-me agradecer-lhe, a título pessoal, se me é permitido, muitas alegrias e muitos momentos super divertidos que me tem proporcionado, e não apenas para mim, mas para um universo da população portuguesa que gosta muito de si e aprecia o seu extraordinário talento. Muito obrigado por tudo isso e muito obrigado por ter vindo aqui connosco para este programa especial sobre o humor na rádio em Portugal. E como percebeu, foi um prazer. Adorei, muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço, Herman. Obrigado. Continuação de muitos sucessos. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Herman José, no fecho desta edição, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença. É claro que contamos consigo para a semana, tá? Até lá.